Salve rubro-negros e rubro-negras! Antes de qualquer coisa, eu desejo a você um excelente início de final de semana, porque afinal de contas, sextou e eu tenho novidades. Agora, o Neto, meu irmão, vou trazer aqui o Neto, que gosta de criticar o Flamengo, sacanear o Flamengo. Isso faz mal pra gente, que a gente ama o Flamengo. Ele foi, desculpa a palavra, escrachado. Arrebentaram com ele, tá? Mas nesse vídeo tem informações muito importantes sobre Felipe Luiz, novidades no elenco do Flamengo, novidades de última hora. Não vou dar spoiler não, quero que você assista comigo aqui, mas antes de qualquer coisa, antes de eu passar o vídeo aqui pra você, pra gente assistir juntos aqui, mete o dedo no like e me fala uma coisa, rubro-negro. Você está confiante ainda no Campeonato Brasileiro? Você acha que com essa virada de chave do Flamengo, o Flamengo vai conseguir buscar ainda, beliscar o título brasileiro? Ou você acha que o Botafogo e o Palmeiras já dispararam na frente? E que o Tite já conseguiu fazer a cagada que a gente, né, que ele estava fazendo aí, não tem como. Comenta aqui, eu tenho esperança, eu não desisto nunca. E você? Coloca aqui e vem comigo para a notícia. Pedido de pênalti do Flamengo, uma bola que toca no braço do Héctor Hernandes dentro da área. Exatamente. É um lance que eu pedi para separar, porque é um lance muito parecido com o lance do Bastos, né, na Libertadores, no jogo contra o São Paulo, um pênalti que teve a intervenção do VAR naquela partida. E a gente vai rodar aqui para a gente poder analisar o lance. Vamos lá. Olha só, a bola é cruzada, tem a disputa do Félix Torres. Chamar a atenção que o Héctor, ele perde o tempo da bola. Só um minutinho. Só podemos até parar e volta um pouquinho, por favor, aqui na disputa. Um pouquinho antes, por favor, na disputa do Bruno Henrique com o Félix Torres. O Héctor, ele perde o tempo da bola, né? Ele sobe para cabecear, perde esse tempo da bola. E aí a ação de disputa está entre o Bruno Henrique e o Félix Torres. Agora a gente pode soltar, por favor. E aí no momento que a bola é cabeceada ali, o Héctor está com essa posição. Depois o outro ângulo é melhor ainda, é que ele está com o braço aberto, na minha avaliação, ampliando o espaço do corpo, com o braço muito aberto. E a bola, quando o jogador está nessa posição, olha só, por esse ângulo aqui, podemos parar aí na hora do contato. O VAR pode ter avaliado, dificilmente o Wilton, não sei se pela posição aqui, se o corpo do Bruno Henrique está tampando ou não a visão do Wilton. Tá encoberto, né? É possível, provavelmente, né? Encoberto, e aí passa a ser a análise do VAR, né? Inclusive no contato do Gerson com o Wilton sinaliza que na visão do VAR o Héctor está abaixando o braço, mas ele, na minha visão, ele está com o braço abaixado quando sobe, e aí no momento que a bola está batendo no braço, é o momento que ele está não abaixando e sim levantando o braço, com o braço aberto. É que ele acaba dando equilíbrio na hora da queda. Ampliando o espaço com o braço muito aberto e, na minha visão, assumindo o risco da bola bater no braço. E, para mim, muito parecido com o lance do Bastos, para mim isso é pênalti. A questão é a falta de critério, né, PC? Porque a gente tem visto muitas vezes lances como esse serem marcados, né? E vários outros também não serem marcados. Então você sabe, quando sai esse lance, eu fico até na dúvida. Eu falo, pô, será que é pênalti? Será que não é? Porque a distância é curta e tudo mais. Jogador de costas. A falta de critério é que Isso, acho até que a distância ela é até maior, né, em relação ao Bastos, que estava até mais próximo ali daquela disputa do Barbosa com o Lucas, quando o Lucas cabeceia, e a ação da disputa no jogo da Libertadores é entre o Lucas e o Barbosa, a bola bate na mão do Lucas e o Bastos, né, naquele movimento também de costas, com o braço aberto, basicamente mesma posição aí do Héctor Hernandes. Para mim esse é até mais claro do que aquele do Bastos, né, que aquele a bola toca duas vezes no braço do Lucas. Tá na cabeça, né? Na mão. Eles estão muito juntos, né? Exato. Essa é uma pergunta. O fato da bola, um exemplo, o gol tá aqui, do jeito que ele cabeceia, ele tá caindo porque eu posso subir assim, mas na hora de cair eu não consigo baixar. Só que realmente o braço está fora do lugar. O fato dela estar saindo da direção do gol, isso tem peso nessa interpretação? Na minha avaliação, não. Porque você tem que caracterizar primeiro que está dentro da área. Sim. E segundo, a questão da ampliação do espaço do corpo. Na minha visão, esse braço aberto dele, a partir do momento que ele está subindo aqui para cabecear e perde o tempo da bola, e aí tem esse descuido, porque se está subindo aqui com o braço nessa posição aqui, não interessa para onde a bola está indo. Nessa visão, não, com essa ampliação, com esse braço muito aberto, mesmo de costas, com essa ampliação,
do braço ali, na minha visão, é pênalti. Vamos ao próximo lance então, PC, que é o impedimento, gol anulado do Gabigol, um lance mais factual que a gente tem que acreditar na tecnologia, né, PC? Exatamente isso. A gente vai rodar aqui, no momento do chute. Muito justo, né, PC? Bem apertado. Antes de ver a imagem, obviamente, antes da computação gráfica, eu estava chamando a atenção para o Hugo. Olha só, o Hugo tem o pé do Hugo. E aí, mais uma vez, eles usam o ângulo invertido, né? A câmera com o ângulo invertido, que é exatamente utilizada para esse lance de gol, não gol. Foi usado no final de semana no lance do Fluminense, o gol, não gol, se a bola saiu ou não. Essa é uma câmera exclusiva do VAR que eles utilizam para determinar o impedimento. E aí é no detalhe mesmo, e você está comparando a situação de partes do corpo que estão em posição diferente. O Hugo é no pé, é até mais fácil para poder determinar e traçar a linha. E do Gabriel é ali no limite, como a gente fala, até o Gerson sinaliza, né? A linha não traçou no ombro dele, parece que traçou no braço dele, mas é aquilo que a gente fala, que o VAR vai sempre buscar o posicionamento ali na parte que é válida para fazer o gol, que é exatamente o ponto inferior da axila, onde pega aqui determina a posição do braço para poder traçar a linha, e aí vai projetar no solo para comparar com o pé do Hugo que está no solo, e aí de acordo com a computação gráfica, sempre lembrando que o VAR, ele está analisando a imagem com muito mais definição, na tela de um monitor, com a linha muito mais fina do que essa que é tem um detalhe, né, PC, representada na televisão. Quando eu estive na sede da CBF visitando o equipamento e aprendendo o funcionamento, essa linha grossa, o importante, o limite interior da linha, o limite mais para dentro da linha, ou seja, a parte que está mais à esquerda olhando para o vídeo, que está mais para o ombro, para perto do ombro do Gabigol, essa partezinha mais é que está no limite do impedimento. O resto é um excesso de um traçado muito grosso. É isso, é o que vai determinar exatamente essa parte mais, né, interna ali, que é no limite ali do ponto inferior da axila, que ele vai determinar para poder traçar a linha, e aí a computação gráfica, analisando assim a maneira como foi traçada, até ele teve um movimento da linha, né? Um pouquinho mais à direita, depois ele chegou na hora de traçar a linha um pouco mais para dentro, cortando um pouquinho mais o ombro, mas o local que ele determinou ali, o local que ele determina exatamente a parte de dentro, como disse o Mansur, e aí, projetada no solo, ele está um pouquinho à frente. Sempre lembrando, quando a linha ela é sobreposta, fica numa cor só, mas nesse caso a linha vermelha estava um pouquinho mais próximo da linha de fundo, da linha do gol, portanto, impedimento com a computação gráfica. O que é fato, né, PC, é que já há uma tecnologia muito melhor do que essa, né? Só precisa boa vontade de comprar o software, que é mais caro e tudo mais. E o John Textor se ofereceu para comprar, fala de novo. E na verdade precisa melhorar para a próxima temporada. E diminui a interferência ali do VAR, porque já é uma tecnologia avançada, né? Semiautomática, que mapeia vários pontos dos jogadores e com mais de 50 frames por segundo e acaba determinando... Mas vai chegar. Acaba determinando ali, diminuindo a intervenção do VAR, tecnologia que já é usada na Liga dos Campeões, na Copa do Mundo, foi utilizada também nas Olimpíadas, diminui esse detalhezinho ali do VAR e do operador ali na hora de determinar o local correto. Que a responsabilidade, logicamente, é sempre do VAR, que vai controlando ali o trabalho do operador. Valeu, PC. Maravilha. Obrigado. Boa sequência para vocês. Boa noite. Valeu. Até a próxima. Vamos ao item. É mais simples. Ninguém chega para dar uma coletiva do Flamengo, gente, só para te passar. Ninguém nunca chegou para uma primeira coletiva de Flamengo com tanto entendimento sobre o que é o Flamengo, pelo menos nessa gestão. Nos últimos tempos. Isso faz diferença. Eu acho que assim, nesse foi isso que eles foram contexto, buscar. Era absolutamente compreensível a decisão dele de dizer. Quando eu digo nesse contexto, eu estou dizendo, obviamente, a ausência do Pedro, a ausência até do Carlinhos, a ausência de outros jogadores de lado que ele poderia colocar, eventualmente, para colocar o Bruno Henrique como centroavante. Então, primeiro, não vou dizer que ele foi forçado a escalar o Gabigol, porque ele tinha a opção do Plata e colocar o Bruno Henrique como centroavante. Ele falou que foi a opção dele mesmo. Então, e foi a opção dele, evidentemente, e eu acho uma opção compreensível, porque olha um pouco para esse momento do Flamengo, para as críticas, para o contexto, para tudo que o Gabigol vem corretamente sendo criticado, porque as críticas são justas, acho que por parte da torcida, por parte de jornalistas, por parte de todo mundo, né? O Gabigol se colocou nessa situação, ninguém colocou ele nessa situação de crítica. Mas quando você pega um cara com essa capacidade, porque capacidade ele tem, e mostrou mesmo no jogo de hoje, se ele faz aquele gol de letra, você imagina o que ia ser se ele faz aquele gol de letra. O que ia ser a exaltação dele, tá de volta, o Gabigol tá de volta, o que ia ser a exaltação do treinador, quer dizer,
muitas vezes um jogo como esse pode significar uma mudança de chave, de momento, de fase do jogador. E é óbvio que se isso viesse ou vier a acontecer, para o Felipe vai ser importantíssimo, porque é um jogador de um nível que acho que a gente não discute. Para o Gabigol vai ser importantíssimo, e aí o mérito vai todo para ele. Olhando para a atuação, eu não acho que foi essa maravilha toda, porque também parece que ele jogou muita bola. Não, mas foi uma atuação ok do Gabigol. Boa. Foi uma atuação ok, ele mostrou a qualidade técnica que ele tem, seja no passe na finalização de letra, num passe que ele dá para o Arrascaeta um pouquinho antes daquela finalização, e nesse gol anulado por milímetros, e a gente já falou, né? Aí eu não vou mais perder tempo com isso daí, porque não vou discutir a marcação. Se a gente quer discutir essa marcação, a gente chama o VAR com o semiautomático, que eu falo isso desde o ano passado. É verdade. Cara, a gente tinha já no ano passado, ainda não tinha na Premier League, não tinha na Espanha, mas já a UEFA já usava. A Itália já usava. Não precisa ficar esperando. Não precisa ficar esperando os outros, todas as ligas todo terem mundo fez pra algum dizer agora a movimento para gente melhorar, quer. né? Todo mundo tentou fazer algum movimento para melhorar. Aqui não. E é bom a gente que está parado diga, então, no primeiro VAR. Ou seja, o que eu estou falando? No ano passado, na temporada passada, só a UEFA usava, a FIFA também e a Série A da Itália. O que aconteceu essa temporada? A Espanha passou a utilizar, a Inglaterra passou a utilizar. Por que será? A Alemanha passou a utilizar. Por que será? Porque eles viram, os caras têm uma ferramenta muito melhor, muito mais eficiente, que não deixa margem para dúvidas. Por que eu vou continuar usando essa linhazinha? Porque hoje mesmo, na hora que a linha é traçada, isso para não dizer que é a favor de um ou de outro, isso aconteceu no jogo do Palmeiras com o Flamengo, a mesma coisa, o gol do Flaco Lopes. É aquela coisa, é aquela linha que, assim, hoje mesmo a gente viu o traçar da linha. Uma hora ela estava um pouco mais para a direita e eu olhava e dizia, tudo bem, pode ser aí. Uma hora ela estava um pouquinho mais para a esquerda e eu dizia... Também pode ser. Tudo bem, pode ser aí. E aquilo ali provavelmente ia mudar o impedimento ou não. Então, assim, Se alguém espirrar na sala, a linha sai do lugar. Exatamente. E aí, um abraço. O legal do Felipe Luiz... Aí, ó, olha aí. Essa é a linha. Você não tem nem ângulo, nem qualidade de imagem para dizer que está errado. Eu, sinceramente, não me convence. E seguinte, não, acho até que me convence, mas a gente assim, está dizendo não o é seguinte, questão não... que nem uma coisa nem outra convence, não é que é a favor de um ou contra o outro. É o seguinte, é para discutir a situação que você não tem certeza no futebol, mas se você tem uma tecnologia que te mostra isso com exatidão e ela não é utilizada porque tem um certo custo, né? E a CBF é uma entidade rica e ela não pode gastar com isso. Por quê? Porque ela também não está nem aí para o Campeonato Brasileiro. Essa é a verdade, né? E aqui é a Copa do Brasil, que é o campeonato dela, mas poderia estar mais preocupada com esse campeonato. Mas também não está nem aí com as questões de arbitragem. Porque, assim, não é nada que deixaria a CBF pobre. Nada, Exato. Essa nada, que é a fica questão, pobre, né? Não é um fica negócio pobre, inviável. Não, dá para instalar. Em relação ao Davi Luiz... Sadio, tanto de tempo de tela que isso aí roda, venderia 5 cotas ali e pagaria. E o tempo que se perde do jogo, porque esse tempo de VAR, ele não volta para o jogo. Você pode parar o cronômetro, não volta para o jogo. No Brasil, na América do Sul, Libertadores, essa coisa aqui não te traz de volta o jogo. Ela consome partes do jogo que não volta mais. Então a gente perde muito tempo com isso, porque não quer gastar o dinheiro que tem lá no caixa para comprar 50 vezes esse produto, e se você tira o jogo e dá o jogo, o tempo do jogo você oferece para o VAR, ao invés de oferecer para quem está vendo. Quer dizer, é um negócio muito louco. Em relação ao Davi Luiz, o Felipe Luiz, Davi Luiz acho que vai ser assistente dele qualquer hora. O Felipe Luiz, ele é tranquilo, é amigo dos caras, trabalhou com os caras todos e tal, mas, assim, este início dá uma demonstração de que tudo bem, mas isso não vai pautar, não vai ser a pauta das decisões dele, o fato de ser amigo de um ou de outro. A escalação dele era óbvia, porque se ele fosse no outro sentido, ele já geraria para cima dele um questionamento maluco. Por que deixou o Gabigol no banco? Por que o Gabigol não pode jogar? Por que entrou esse, aquele? Ele fez uma troca, deixou o Fabrício mas não sei Bruno, se o Gabigol era uma unanimidade, Calçade. Mas eu vou até te falar, na hora que sai a escalação do Flamengo, por curiosidade,
eu fui ver, porque aí é aquela coisa, né? Pra mim foi uma baita surpresa. Rede social, o que os torcedores estão dizendo. E, cara, não era uma unanimidade, não, pro torcedor. Acho que pelo contrário, até. A coisa do Gabigol, pelo que ele vinha mostrando, muita gente contestou a escalação dele, cara. E eu acho até compreensível que se contestasse, mas também acho compreensível que... Mas se ele vai escalar, porque estão falando fora contra o Gabigol, se ele vai escalar de acordo com as convicções dele. Ele colocou o Flamengo, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, cada um na sua, tudo bem? Pulgar e Nico de la Cruz. A partir deste desenho, quem não tiver legal, aí eu tenho uma galera aqui o básico, que sabe jogar futebol. Teoricamente, é o Flamengo ele básico. fez o básico para não levar para o jogo nenhum problema. E ele saiu com a vitória. Que a coletiva passou, mas uma vitória pequena, curta, ótima, você ganhou o jogo, mas porém com um resultado muito curto, que dá ao Corinthians a possibilidade de brigar no jogo de volta, porque aí transfere para o estádio, que é um caldeirão também. Então não é um jogo que a vantagem é grande, ela é a mínima, mas é boa, para quem melhor ter vantagem. Mas acho que se o Tite estivesse no comando ainda e fosse 1-0 Flamengo, a vantagem ela era menor. A vantagem... É isso aí, torcedor. Vamos lá, do pênalti do Flamengo ontem, com a visão sua. 2 minutos para você, 2 minutos para todo mundo, pra gente falar sobre isso. E daqui a pouco Liga dos Campeões com o Theo José comigo e com o Júlio Gomes. Pra mim, aquele lance é pênalti, porque a gente vê isso aí todo final de semana. Pênalti por quê, Veloso? O braço tá aberto. Né? Aberto? Aberto. O braço tá aberto, a bola toca no braço. Ele salta, o braço tá aberto, não é um movimento natural. Pede a passagem da bola, pra mim o pênalti. Pelo menos eu tenho visto ser marcado. Souza. Dentro daquilo que o Salvio nos ensinou aqui, é pênalti. Não. Claro que é. Você faltou na escola. Você faltou na minha aula. Você faltou na escola. Só se a bola que ele fala... Dá a sua opinião, pode falar. Só se a bola que ele fala é a bola, aquelas bolas de parque de diversão, aquelas bolas grandonas, entendeu? Pra passar embaixo do braço, porque a bola, o braço dele tava aberto. Se é pra passar embaixo do braço, então pra mim... Então, pera aí, agora é o seguinte, então explica pros dois a regra. Eu falei na Rádio Craque Neto, sem espaço... Não, pra mim não, tem que ficar pros árbitros, porque eles marcam isso aí todo final de semana. Vou explicar pra vocês. E pros árbitros, porque eles marcam isso aí pra todos não, pra todo mundo que tá em casa, porque a regra é bem clara em relação a isso, do espaço, né, da abertura, que por sinal, eu gostaria que você explicasse pra todo mundo, e que tá tudo bem a opinião de cada um, que isso é do caralho, falar a verdade. Eu acho que é assim que tem que ser mesmo. O que você pode falar e explicar pra eles e pra todos nós. Deixa assim que ficou melhor aí, Latino. O debate é muito bom, né, Tom? Mas vamos lá. Toda vez que a bola bater na mão não é falta. Tem que ter as considerações que a FIFA pede. Quais são as considerações? O Veloso falou, o braço está aberto. Mas o braço está aberto em um movimento de disputa da bola. A distância é muito curta. Não é um movimento de bloqueio. Em nenhum momento a bola foi cabeceada. Deixa lá, porra! A bola não foi cabeceada para o gol. Então avisa eu pra não brigar com ninguém! Desculpa, Salve, eu tava agora muito mal agora. Fiquei bravo agora. Mano, tá mostrando um negócio lá. Aí sai o negócio. Quando ele tá explicando a porra. Aí ele explica, sai o gol. Eu tenho as gotinhas. Quer? Eu já tomei hoje. Dobra a dose, tem que dar mais. Salve. Mas assim, é importante o que o Veloso falou, do braço aberto. E aí, Veloso... eu concordo com você, muitos pênaltis foram marcados e eu considero que foram marcados de forma errada. Nós debatemos bastante aqui o São Paulo e Botafogo, o pênalti que o Lucas perdeu. Então, porque é exatamente isso que eles falam. Para mim, aquele braço aberto é um braço de disputa, a distância é muito curta. Quando a distância é curta, aquele movimento, Veloso... Isso é uma coisa, sabe por que o Veloso fala? Porque ele não é curto. Porque se ele fosse curto, ele não ia falar. É que se a bola vem da defesa com esse lance aí, hoje em dia, ok, a bola vem da defesa. Mas o atacante cabeceia, o zagueiro tá cabeceando. Mas ele tá aterrissando, gente. Ele tá aterrissando. Veloso, ele tem um movimento natural do braço de aterrissagem. Veloso, e aí é importante, texto de regra hoje em 2025. Não, é regra em 2025. Texto de regra, é isso que a gente tem que... Em outubro, então. Necessário. É um movimento necessário. Hoje, na regra, tem. Vai dar pra mostrar isso aí ou não? Fala no meu ouvido aqui, senão eu mudo de assunto. Fala, não. Vai dar ou não? Pra botar o que tava lá. Dá ou não? Não dá? Isso, obrigado. Latino, você é um gênio mágico. Então, Veloso, é importante a gente entender hoje... Hoje tá aí? Pode falar, hoje, no texto da regra, ele fala movimento natural ou antinatural e movimento necessário. Esse é um movimento necessário. Isso. E a distância
é uma distância muito curta. E olha para onde a bola vai. Tá. Não é bloqueio do gol. Pra vocês dois foi pênalti, pra mim não, pro Theo não e pro Sálvio não. Tá legal. O que pensar do jogo onde o Flamengo amassa o Corinthians no primeiro tempo, Souza, e aí ele não consegue se posicionar no segundo tempo. Aí o grande Ramon Dias, que é fraco de treinador, medroso, já foi assim no Vasco, já foi assim. Ele muda o time com o Carrídio, né? Muda um pouquinho ali. O time do Flamengo dá uma baixada de parte física, que é natural, e que isso acontece. O Corinthians vai, quase empata o jogo. E fica a sensação do porquê não entrar com o time. Isso, exatamente isso. Mas o Corinthians, é por isso que eu disse aqui ontem, que Corinthians vai entrar? Qual Corinthians vai entrar? O Corinthians da Copa? Esporte Clube Corinthians Paulista, de 1910, Bom Retiro. Eu sei disso. Mas qual Corinthians ele colocou em campo ontem? O das Copas ou do Campeonato Brasileiro? Das Copas. Ou dos campeonatos. Deu pra perceber ontem das Copas. Ele entrou pra perder. Ele entrou pra perder. A verdade, o Denilson falou uma coisa muito importante no jogo aberto. Bom, ele falou assim, vou botar o Igor Coronado e também o Garro, toma uns 4-0, eu já fico esperto. Não, mas não conseguiu, e o Flamengo foi tão soberbo que não aproveitou isso no sentido do jogo. Na verdade, o Hugo foi os 500 mil reais. Não, vamos lá, quantas defesas fodidas ele fez? Umas 4. Umas 4, mas faz parte do jogo, gente. Era pra ser 6, mas não foi. Eu sei disso. Mata-mata é isso. O que você não pode dar num mata-mata, Veloso, é a chance do adversário ter do outro lado. Aquela defesa do Gerson. Isso. O Gerson saiu cara a cara com tudo ele. bem, mas... Do Gabigol. Tudo bem. Ó, essa defesa... Mas teve uma bola na trave e teve uma defesa do Ross. Do 3 e é do Garro. Que foi que ele meteu. Sim. Aquela era pra ser gol. A bola bateu no zagueiro, desviou. Duas bolas na trave do Corinthians. 2 bolas na trave do Corinthians, cara. Teve a do Mateuzinho também. Então, no frigir dos ovos, Veloso, foi um resultado muito bom pro Corinthians. E o Corinthians, eu tô falando aqui, porra. Corta aí, isso. Muito obrigado, Sidão. Muito obrigado. Deixa aí, todo mundo viu. Aí o seguinte, o Corinthians não perde a vaga, não perde mais, Theo O Flamengo tinha que ter matado ontem. Não tinha? Tinha que ter matado ontem. Vai, Theo. Eu acho também que tinha que ter matado ontem. Agora, tem um detalhe. Esse Flamengo parece com o Botafogo. Ele vai correr pra caramba no primeiro tempo. Quando chegar nos 25 do segundo, não, ele tá caindo pra caramba. Ele vai morrer. Vamos lá, então. Quanto tempo você tem de YouTube aí, o Latino, o Cascão, todo mundo que tá aí? Ô, Theo, chama o jogo. Vamos lá. Primeiro Salve explicar por que pra você não foi pênalti. Depois Souza e Wagner Fernando Veloso falando sobre isso também. E eu também. Esse é o único pênalti que teve no jogo, Cascão. A mão do Hector aí. Vamos lá, coloca aí. Na cabeçada, né, Neto? Tem realmente, a bola bate no braço do Hector e é importante, nem toda mão o árbitro deve marcar. Ele tem que ver as considerações, por que marcar. Se fosse um bloqueio da bola em direção ao gol, poderia considerar o braço aberto. Assim, desculpa. A bola nem tem ido pro gol. Ele cabeceou aqui, não foi? A bola do... Oi? O Gerson. Não, mas a bola não ia pro gol. Ia pro Gerson. Não, bloqueio de gol. Bloqueio de gol. Não é um passe, é uma cabeçada. Não é um passe. E aquilo é um movimento, Veloso, necessário. E aí, vamos supor, se eu tô cabeceando pro gol e acontece aquilo, talvez, aí tem que marcar o pênalti. Aí sim, porque você pode considerar um bloqueio. Você não disputou a bola. Estou bloqueando a passagem. Estou usando o meu corpo para bloquear a passagem da bola para o gol e aí eu vou assumir esse risco com o braço aberto. Certo, para você foi pênalti, né, Veloso? Pra mim, esse braço aberto aí eu tô vendo todo final de semana ser marcado. Quando vem do mesmo time, não, da defesa, né? Mas quando vem do atacante tentando cabecear e um atleta tá com o braço aberto dentro da área, tá sendo marcado todo final de semana. Para você, Souza? Para mim, pênalti também. Já vi muitos jogos e muitos lances parecidos e o juiz botar na marca do cal. Para mim, pênalti. Marca da cal. O que isso, Souza? Tá demais o português. Da cal. Vamos lá. E aí? Para mim, pênalti claro. Tá certo. Então vamos lá. Tem aí os lances em relação às defesas do Hugo. Veloso, do Hugo foi muito importante. Fez 4 defesas sensacionais. Mas 1-0 só, da forma que foi. O Corinthians com 2 bolas na trave. Aí, depois a gente coloca o gol no lado. Aí tem também o Garro. O Corinthians não fez gol. Talvez também por um milagre que aconteceu lá no Maracanã. E também a torcida do... Pô, brincadeira aí. Uma semifinal, Corinthians, 40 mil pessoas. É muito pouco pro estádio paulistano. Somando com a torcida do Corinthians que comprou todos os ingressos. Ô, Veloso, é do jogo, a perspectiva desse jogo e a perspectiva do próximo jogo em relação àquilo que vai se pensar. Porque tem 2 jogos do Brasileiro.
Internacional e Atlético Paranaense do Brasileiro. Antes da... Tem que ser 28, você tem que fazer 31, 34 pontos. Ou porque senão vai brigar para não cair. E esses 2 jogos pode ter alguma coisa diferente para esse jogo? Por favor, Wagner, Fernando Veloso. O problema é a cabeça do jogador, né? Você sabe que você tem um jogo Qual importante. cabeça? Você pensar que você tem uma vaga aí da final ser disputada em casa e tem os jogos do Brasileiro que o time está na zona do rebaixamento. Então, assim, é difícil para o atleta conseguir separar as coisas, porque o momento da Copa do Brasil é muito mais importante do que o momento em relação a título. E com relação ao que está acontecendo no Brasileiro, então o jogador está muito motivado e esperando um jogo como esse. Que, aliás, o volume de jogo que o Flamengo teve ontem tinha que ter matado o confronto. Deixou em aberto, 1-0 só está em aberto. Vou falar aqui agora, hein? Não passa do Corinthians da Neoquímica Arena com 47 mil pessoas. Não passa do Corinthians. O Corinthians vai ter que jogar com o time titular. Não vai passar. O Corinthians vai para a final da Copa do Brasil juntamente com o Vasco. O Vasco e o Corinthians vai para a final. O Atlético não passa do Vasco em São Januário. Pode escrever isso que eu estou falando. Souza, por que o Flamengo deu esse mole e por que o Corinthians entrou com o time reserva naquilo que você falou ontem? Qual é o time do Corinthians que vai entrar? Entender a cabeça do Ramon, mas assim... esse lance aí, ó. Pra mim não foi o gol, mas por pouquinho, Veloso. Estou no meio do gol. É que ele passa da bola, o Rossi. Está no meio do gol ali, o Rossi está ali, posicionado. A bola desviou. Para mim, entender a cabeça do Ramon é difícil, mas ele foi contratado para isso, né? Foi contratado para poder pro time não cair. E essas 2 competições chegaram sem ninguém imaginar. Tanto que ele colocava o time em reserva, tanto na Sul-Americana... Até agora é isso, Souza. Ele botou o time para perder, velho. E vem o filho dele dizer que o Corinthians e o Flamengo têm os maiores elencos que tem. Porque ele não colocou o melhor para jogar, então. É 1-0, é pouco para a Neoquímica Arena. O time do Flamengo teve bastante chance para poder decidir o jogo ontem. Mas eu acho que o jogo está em aberto. Está em aberto pelo que o Corinthians depende do Ramon. Que time ele vai colocar, entendeu? Falar uma coisa para você. O Ramon Dias, o Cifute que fala, né? Cifute. O Fagner é ex-jogador. O Fagner é ex-jogador. Não tem mais arranque de curto. Daqui, ó. Não tem arranque. Não tem velocidade e não tem giro. Deu para ele. Vocês renovaram o contrato dele, Fabinho Soldado, 2 anos. Vocês vão morrer com ele 2 anos. O Mateuzinho, pela primeira vez para mim, ele mostrou que tem que ser titular no jogo de hoje. Pela primeira vez, ele mostra que ele pode ser mais eficiente na condição física, na condição de chegar. E isso ele mostrou ontem, que foi o melhor jogo do Mateuzinho com a camisa do Corinthians. O que você pensa disso, Sálvio? Depois, meu querido Souza e também o Wagner Fernando Veloso em relação ao Fagner. Depois a gente mostra isso aí individual. O Fagner não vai jogar contra o Inter no final de semana, né? Porque foi expulso no último jogo. E o Mateuzinho ontem jogou bem. Eu não sei se também o estímulo de jogar contra o Flamengo, que o Mateuzinho não estava lá no Flamengo. Eu estava no Maracanã ontem, né, Neto? Vou te falar uma coisa. A torcida do Corinthians fez barulho ontem, viu? Fez mais que os caras, não fez? A torcida do Corinthians fez barulho ontem. Tinha muito lugar, não foram vendidos todos os ingressos, muito lugar no espaço do Flamengo e no Quantas pessoas cabem no Maracanã hoje? Cabia 200. 80. Na época que eu jogava era 130, 140 mil. Acho que é 80. Hoje 80. Como é que pode uma torcida que é a maior levar 40 mil pessoas? Não, levar 35. Porque o Corinthians levou 80 mil pessoas. Então, aí vamos ver o que vai acontecer na Neoquímica Arena. Qual é a ideia do Fagner para você, Veloso, depois Souza, em relação ao que se viu dele? Ele não tem condições de jogar bola mais. Vamos lá. Coloca agora pra mim aí, Cascão, o impedimento do gol do Gabigol, para nosso querido Sálvio falar, porque os flamenguistas estão chorando lágrimas de sangue. Ai, roubaram nós, não sei o quê, tal e coisa. Conta pra mim então, Sálvio. Ô Neto, é importante a gente falar sobre construção da linha de impedimento. Isso é o árbitro de vídeo que faz. No campo foi dado o gol. É um lance dificílimo. Porque eles esperaram o pé do Hugo. Esse Hugo é ruim também. Não, então, e aí Meu Deus do céu, que exatamente. Que é. E aí tem que pegar o pé porque tá no chão. E quando pega o pé, porque tá só ali no chão. Agora, o do Gabigol tá no ar, porque ele tá com o ombro. Aí você tem que fazer aquela linha pontilhada na hora da construção. E tem o debate. Neto, aqui, nós temos que debater aqui nós, vocês são todos jogadores de futebol. CBF precisa investir com urgência no impedimento semiautomático. Por que não contrata os ex-jogadores para estar ali junto, né, Neto, cara? Vou pedir para a CBF assistir Europa League na Band, porque se tiver impedimento,
o computador que vai fazer tudo. Não é nós, né? Não é o árbitro que vai fazer. Assiste a Europa League logo em seguida, que vai ver o impedimento semiautomático que funciona. Implanta isso no futebol brasileiro e aí não vai ficar... Acaba a discussão. Acaba a discussão, sabe do quê? Daquilo que você falou perfeito, que eu usei isso. Pô, a gente não sabe o que acontece lá. Não. Não é verdade? Você não sabe o que acontece. Você viu que essa mudança foi para beneficiar o Flamengo. Exato. Agora, tem outras decisões que são tomadas que a gente não sabe. Exatamente isso. Agora, vamos colocar para todo mundo que está ligado, a gente tem Liga Europa daqui a pouquinho, terminando os donos da bola. A gente vai ter aí... Nunca vi na minha